Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. E olha só, o Mengão está no mercado da bola, o Boto está buscando novos reforços e o último nome que foi citado foi de Maicon Johnston, que parece que não virá mais. E o João Guilherme falou sobre a possibilidade de Depou, jogador do Atlético de Madrid, vestir a camisa do Flamengo. O Flamengo abriu conversas com o jogador e parece que pode dar negócio. Vamos analisar aqui a imprensa esportiva também, falando aí sobre o mercado da bola. Quem será que o Flamengo vai contratar? Tem uma lista de possíveis reforços que podem chegar no Mengão. Mas antes, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Aqui todos os dias trazemos pra vocês todas as informações do Flamengo. Já corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Deixa os créditos ao canal do João Guilherme e ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. A informação hoje do Fabrício Romano é que o Depou abriu conversas com o Inter Miami. Ele pensa em jogar novamente ao lado de Messi. E isso vai ter um peso muito grande na decisão dele, né? O Júlio Miguel Neto trouxe a informação de que o Flamengo tem interesse na contratação do Depou. O Flamengo não se manifesta sobre isso. Agora, é um nome extraordinário. Seria uma reposição para o Gerson melhor do que o Gerson. O Depou é melhor do que o Gerson, eu acho. Você concorda comigo? Eu acho que o Depou é melhor do que o Gerson. Então, seria uma reposição fantástica. Mas a informação que vem lá de fora é que o Inter Miami de Lionel Messi, e aí, cara, tem um apelo sentimental, o Depou quer jogar ao lado do ídolo dele, o Depou foi um dos caras que mais se doou na seleção argentina nos últimos tempos para ajudar o Messi, para que ele pudesse conquistar a glória máxima de ser campeão da Copa do Mundo, são muito amigos, então isso aí pode pesar. Agora, caso ele venha, uma contratação extraordinária. Agora, o Flamengo, mesmo sem o Gerson que foi embora e o Pulgar que está machucado, só volta daqui a uns 2, 3 meses, o Flamengo pode ter uma formação espetacular, né, gente? Uma hipótese, não é nada confirmado. Eu, João Guilherme, olhando o elenco do Flamengo, vejo a seguinte hipótese. O Felipe Luiz, por exemplo, ele pode colocar o time do Flamengo com 3 zagueiros. Ele mesmo já falou isso em entrevistas coletivas lá na Copa do Mundo de Clubes, que é uma possibilidade. Ele tem Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira. Ele pode usar esses 3 caras juntos. Você já imaginou isso? E aí ele liberaria os alas, Alexandro, Ayrton Lucas, Vinha pelo lado esquerdo, Varela pelo lado direito, Wesley, caso permaneça no Flamengo, porque ele pode ser negociado, ou outro lateral que possa vir, mas ele liberaria esses alas. E seria uma forma de amenizar essas ausências no meio-campo, né? Você pode colocar o Jorginho na posição de origem dele, como primeiro volante, aí você tem ali o Arrascaeta, ou outros caras que podem chegar aí, que virão para o Flamengo, e no ataque você tem uma infinidade aí de possibilidades, né? É isso aí. Mas são hipóteses. Mesmo com Gerson saindo, Pulgar machucado, jogadores que podem sair, jogadores que podem chegar, o Flamengo tem um elenco realmente que oferece muitas, mas muitas condições. O Flamengo tem condições. Flamengo tem um jogador chamado De La Cruz, que caso ele consiga ter uma sequência de jogos, ele é muito bom, hein? O Flamengo tem o Jorginho, que é muito bom. É um nível acima que nós temos no futebol brasileiro. Então, cara, eu discordo de você. Acho que o Flamengo tem um meio-campo muito qualificado e vai encaixar sem o Gerson. Lembrando que o Gerson foi negociado em 2021. Em 2022 ele não estava no Flamengo, e o Flamengo, com o meio-campo encaixado na época, com Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, conseguiu ganhar Libertadores, Copa do Brasil. O Gerson é um grande jogador, fará falta sem dúvida, mas eu não acho que vai demorar não. Acho que o Flamengo tem opções ali muito qualificadas. Aí de repente já trabalhando para reforçar o time que perde o Gerson, por exemplo, né? E agora, dia 10, se não me engano, 10 de julho já abre uma nova janela. Precisa de reforços? Chegadas e saídas do Flamengo nesta temporada. Segundo o Transfer Market, chegaram Juninho, o Danilo,
e também o Jorginho, que estreou no Mundial, né? Saídas: Alcaraz, Carlinhos, Gerson, que acaba de sair, saindo agora, né? Fabrício Bruno, que foi pro Cruzeiro, Davi Luiz no Lion, Gabigol no Cruzeiro e Thiaguinho. São as saídas do Flamengo. Precisa de reforços, professor? A gente tem falado, né? Mais no elenco do que no time em si. E no time agora precisa pensar, não num novo Gerson, mas como será a vida sem o Gerson. O ideal seria um replace à altura do Gerson. Gostei do replace. Não me passa pela cabeça, por mais dinheiro que o Flamengo tenha, alguém que você traga para dizer vai ser o novo Gerson. Então tem que pensar num novo jeito de jogar, um jeito diferente de jogar. O Boto falou, a lista de reforços do Boto, as possibilidades de reforços do Boto, me chamaram a atenção pela ênfase que ele deu em relação aos jogadores de lado. Eu não acho que o Flamengo precise necessariamente de jogadores de lado. Ele precisa recuperar a forma dos jogadores de lado que tem. Agora, a questão do centroavante, passando pelo Pedro, e eu defendo a permanência do Pedro. Eu defendo um complemento no elenco ao Pedro, um complemento à altura do Pedro, porque isso não tem, né? Isso principalmente. A questão das reposições. Mas tem o Juninho lá. Não serve? Não tem, não é a altura. Não tem? Não é a altura. A gente sabe que não é a altura. E é uma questão antiga. Mas não foi uma contratação com o aval do Felipe Luiz? Eu estou enganado. Foi, não foi? Eu acho que até muito cedo para descartá-lo. Assim. Acho que poderia ser considerado. Acho que você pode se movimentar no mercado, não assim torná-lo titular, mas assim. Eu acho que eu entendo a movimentação para os atacantes de lado, apesar dessa questão que nomes não faltam, mas assim o nome que está bem assim é o Luiz Araújo. Os outros nomes não vivem um grande momento. Pode ser deslocado para ser um pouco mais meia agora com a saída do Gerson. Exato. É o que o Prati chamaria de problema de rico. Essa questão dos jogadores de lado do Flamengo é problema de rico. Quando a tua grana é curta, você vai falar, não vou pensar nos jogadores de lado. Como tem, pode até pensar nos jogadores de lado, mas eu acho que tem outras posições. Mas tem o quê? Michael, Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique. Plata pode jogar também. Plata, tá tem bastante, não né? tem? Michael. Não tá ruim, não. Vamos pensar num centroavante. Então, pensando com a cabeça do Felipe Luiz, né? O que ele hoje entende desse Flamengo, assim. Ele já vai ter que, talvez, deslocar o Luiz Araújo para trabalhar um pouco mais por dentro, mais, né, atrás ali dos atacantes, pensando na saída do Gerson e reposicionando um pouco essa equipe. Porque você já não tem um Pulgar. Então, você vai montando esse meio de campo diferente. O Pedro não está entregando ainda o que ele gostaria que o Pedro entregasse. Então, aí você já tem Plata e Bruno Henrique utilizados nesse setor, com a Arrascaeta sendo um pouco mais avançado. Então, assim, de fato, você vai entendendo esses pontas em outras posições. Você já traz o Luiz Araújo, você já centraliza um pouco mais o Bruno Henrique. Então, talvez dentro desse modelo que o Flamengo tem hoje, esses outros pontas, eles já não estão mais ali nas suas posições, né? Como eles podem oferecer essa variação. Michael não está entregando, Cebolinha não está entregando. Então, até vejo, talvez, ali, mas aberto. Isso quer dizer que desiste deles? Não está entregando, mas eles podem evoluir, podem melhorar. Mas não vejo por que não ir ao mercado, assim. Entendo a movimentação do Flamengo, assim. Mas não entra nessa conta de você já descartar e falar, não serviu a contratação. Ele não chega para ser titular. A contratação não foi o novo centroavante do Flamengo. Gabigol saiu, já não estava sendo utilizado, chega um novo jogador para compor o elenco. Mas eu até que entendo, assim, a movimentação de mercado do Flamengo. Mas mesmo como opção, ele perdeu lugar na fila do pão. Quem? Ah, sim, perdeu espaço. Quem? O Juninho. Juninho Juninho não é a opção primeira, tanto que se tenta um monte de solução em relação a ele. Acho que ele pode até compor o elenco, mas que falta alguém ali, falta. Como pode faltar reposição para outros jogadores que possam sair. Né? Lateral direita, agora com o caso do Pulgar, você tem que se mexer. O Flamengo tem que se mexer. E dos que chegaram, boas chegadas, né? Jorginho, eu acho que... Ah, sim. Acho que ali está resolvido. Mas ainda assim eu vejo no meio campo a maior necessidade, por conta do... o lugar do Gerson. E acho que você tem um ponto importante, professor, porque vai ser muito difícil você encontrar alguém que vai substituir exatamente o Gerson. Eu desencanaria disso. Porque você tem a influência que ele tem, a liderança que ele tem, é o cara que muitas vezes joga aberto pela direita, mas não é um ponta. Exato, então ele tem muitas características diferentes, então talvez mudar, encontrar... Mas assim,
uma peça para ali você precisa. Você precisa contratar um meio-campista. Acho que para ocupar pra ali. ocupar. Talvez para jogar de forma diferente, pode ser. Mas você vai ter que fazer essa movimentação. E além disso, pode ter a lesão do Pulgar, você vai destacar isso. Não, e além disso, há um tempo já se fala sobre um substituto para o Arrascaeta, né? O Arrascaeta não pode jogar todos os jogos, todos os minutos. É sempre um jogador muito importante. Então, o próprio Boto falou já sobre uma peça de reposição pro Arrascaeta. Essa é mais velha que a questão do já sai o Gerson e ainda tem esse cara que... Por isso que querem 2 meio-campistas. Exatamente. Um reserva para o Arrascaeta. Quantas temporadas a gente está falando disso? Antes até da questão do centroavante. Seria o Carrascal, acho que o nome aqui. Acho que ele chegaria com esse Faz perfil. Um pouco mais de sentido. Parece o nome de filme, né, professor? Um reserva para Arrascaeta. Um reserva Versão para brasileira. Arrascaeta. Embaixo, há quanto tempo não se fala disso? Arrascaeta que tem feito também nas horas vagas o centroavante, principalmente no Campeonato Brasileiro. Além disso, né? Se você reposiciona ele. É um dos melhores finalizadores que temos aí no futebol brasileiro. Com tranquilidade. O artilheiro é aquele que não fica com medo do goleiro quando aparece na... De jeito nenhum. Esse não se Tem abala. gente que aparece ali na frente do gol, cara a cara, parece que o gol diminui. E pro Arrascaeta parece que o gol aumenta, né? Aumenta. É igual o Stephen Curry. Você já viu os memes, as brincadeiras que os caras fazem? Que a cesta fica enorme? Que para ele, de qualquer lugar, de qualquer distância... E o Arrascaeta tem uma facilidade para finalizar, né? De tranquilidade para finalizar. Um dos nomes cogitados no Flamengo é o Carrascal, colombiano. Sim. A gente tem o quê? Tela dele, é isso? Não? Então vamos falar do Carrascal, que já passou pelo River Plate. Onde que agora me fugiu? Onde que ele está agora? No Dinamo Moscou. Dinamo Moscou seria, de repente, um bom nome? Acho um nome interessante, mas vejo mais como... Não para substituir o Gerson, mas para ser essa alternativa ao Arrascaeta. De repente dá para você jogar com os dois juntos, não sei, eu não iria muito para esse lado, mas acho que é um nome que poderia acrescentar o elenco do Flamengo muito nesse setor. Assim como eu falei, eu iria atrás do Carrascal e outro nome para substituir o Gerson. Daria prioridade a essas movimentações. Você vê mais, com característica mais semelhante ao Arrascaeta. Arrascaeta para fazer ali a função do meia atrás de um centroavante. A não ser que o novo jeito de jogar sem o Gerson envolvesse de alguma maneira o Carrascal. Mas aí Carrascal e Arrascaeta me parece uma bitributação de características. Mas não tá bom? Eu não queria ter bi, eu queria ter 11 Arrascaetas no meu time. Tá bom, mas ainda falta o que vamos fazer sem Gerson. Essa é a questão. O que vamos fazer sem Gerson? Até pela zona de atuação que a gente está acompanhando nesses lances, né? Choca muito, de fato, ali com o que o Arrascaeta tem ocupado. E hoje, mais do que trabalhar com bola, é o sem bola desses jogadores. O Flamengo do Felipe Luiz olha muito isso, né? Era um ponto do Juninho, inclusive, que o Felipe Luiz gostava, né? Quando defendeu a contratação dele ali. Essa primeira faixa de marcação, esse primeiro ataque, o jogador, que é o que se cobra do Pedro também, ajuda muito nessa marcação. Então, acho que passa muito por essa avaliação também do sem bola desses jogadores que o Flamengo pode trazer. Então, só respondendo a pergunta, Carrascal seria boa reposição para a saída de Gerson? Não, porque ele não é reposição para o Gerson. Ele é uma outra concepção. Está falando de reforçar o elenco, ele pode até vir, mas eu não imagino nessa função. Mas você não pode mudar o jeito de jogar? Se você não tem mais um jogador com a Mas característica aí não é reposição do do Gerson. Aí é um outro jeito, que é o que a gente defende aqui, um outro jeito de jogar sem o Gerson. Eu, particularmente, acho isso muito mais fácil do que ficar procurando um Messias, aí, um outro Gerson. Cada pessoa é uma pessoa, cada um tem sua característica. É bom lembrar que o Flamengo foi campeão, time histórico de 2019 com o Gerson. O Gerson foi embora, foi jogar na França, né? Olympique de Marseille. E o Flamengo continuou conquistando, disputando títulos. Então, é óbvio que o Gerson vai fazer falta, mas... Não é uma equipe de um jogador só. É isso. Não é, o Flamengo, perdão, não é. É que a função que ele exercia é uma função muito específica no futebol brasileiro. E o nível que ele alcançou desse último ano para cá, assim, um jogador estabelecido na seleção brasileira. Acho que isso para mim pesa. O momento dele, a liderança que ele vinha exercendo, mas isso é fato. Não é aquela questão de saiu e o Flamengo não tem solução, vai enfraquecer. Não, acho que tem alternativas, mas é uma missão complicada substituí-lo. Como que fica sem o Pulgar agora por um tempo? Quem que vai jogar ali? Everton Araújo, Jorginho,
Eu vejo o Jorginho bem titular nessa equipe do Flamengo. Sim. Sim, e antes, né, a gente já imaginava como se apresentou no Mundial, então nem se fala. Tenho dúvidas se tem condições ali de seguir uma partida seguidas ali, né, muito por conta do calendário, do físico. Mas aí você tem Everton Araújo, você tem o Alan, você tem essas alternativas que... O Alan, que ainda não convenceu 100%. O Alan ainda precisa, né? Eu confio mais no Everton Araújo nesse momento, pelo que ele mostrou até agora. Era para ser o De La Cruz, né? Se fosse o Tite, o treinador, ele deslocaria o Ortiz, né? Como ele fez já. Mas ele é muito estabelecido como zagueiro com o Felipe Luiz. E era o momento pro De La Cruz ali, né? Nico De La Cruz, não tá na hora? Então, acho que esse é o grande momento para ele... A dúvida fisicamente. Exato, né? E essa é a grande tem questão. Passado por lesões e se ausentando muito, né? O Flamengo. E quando entra, não consegue, de fato, dar intensidade. E para mim, quando chega, era uma das grandes contratações do futebol brasileiro naquele momento. Acho que tinha tudo para dar muito certo. Sim. E é uma pena. Você vê, a gente vai falando os nomes, tem boas opções. Exato. De La Cruz, o Alan, aí tem o garoto Everton Araújo. Pelo menos na teoria. Jorginho. E é curioso quando o Jorginho... Tem material para o professor Felipe Luiz aí, mesmo sem Gerson. Não é problema nenhum. Mesmo sem Pulgar. Teve uma partida que ele deslocou o próprio Varela, foi? Que ele colocou de volante, né? Volante. E aí justificou não ter feito isso com o Ortiz, né? Num determinado momento ali. O porquê que ele tinha colocado o Varela. E é curioso como o futebol, as coisas mudam, né? Quando o Jorginho chega, é claro que a gente sabia da qualidade do Jorginho. Mas dava uma certa dor de cabeça pensar em quem tirar. Aí, de repente, você já tem um Pulgar machucado, o Gerson indo embora. Sobram vagas, né? A ponto da gente ter o Everton. Eu acho o Everton, desse momento, Everton Araújo, uma solução mais confiável. E assim, eu não digo, de repente, para ser titular assim, da equipe, mas eu quero ver muito mais a minutagem dele subir, que acho que é um garoto que apareceu muito bem, tem potencial. Então, acho que até para não também... Acho que ser uma coisa responsável, né, na questão de colocá-lo pouco a pouco, mas eu acho que subir a minutagem dele ia ser legal até para o Flamengo mesmo, porque acho que é um garoto que recebeu boas oportunidades, acho que correspondeu, então, em meio a essa dificuldade, acho que ele merece ganhar, não sei se titular absoluto, mas ter uma minutagem maior. E o próprio Alan tem aí a possibilidade de reconquistar uma confiança que ele está para reconquistar há muito tempo, né? Tem aí essa possibilidade, não sei se ele vai saber aproveitar, até agora... Realmente não soube, é muito abaixo do que se espera, mas enfim, não vai poder reclamar de falta de oportunidade, está aparecendo aí. Tá com saudade, professor? De quem? Do Campeonato Brasileiro? Eu tô. É o que a gente está falando do Flamengo, das opções, do quanto o Gerson vai fazer falta, o que o Felipe Luiz pode fazer. Sábado, olha aqui, eu tô vendo aqui, ó. Esse é o famoso onde Flamengo e São Paulo. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Sabadão, um Mengão tá de volta, meus. Um malvadão tá de volta, hein? Olha, depois desse Mundial de Clubes, serviu pra provar pra muita gente de que o Flamengo tem potencial de crescimento e de bater de frente, eu acho que com os grandes times da Europa, né? A gente viu o Flamengo perdendo pro Bayern de Munique, mas eu acho que serviu para o Flamengo evoluir. O Flamengo melhorando seu elenco, se adaptando. O Flamengo tem tudo para dominar aqui na América do Sul e conseguir bater de frente. A gente vencemos do Chelsea, né? Que inclusive derrotou aí o Palmeiras, agora pega o Fluminense. Vamos ver. Mas eu acho que esse ano é um ano muito promissor pro Flamengo. O Flamengo disputa aí a Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. É líder do Brasileirão. E eu acho que tem tudo para fazer uma excelente temporada. Vamos ver o que vai acontecer. Sabadão tem jogo e nos próximos vídeos tem palpite, meus amigos. Tamo junto, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, fica ligado que assim que a gente tiver mais informações do Mengão, vamos trazendo pra vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.